Nesta manhã de quarta-feira, 26 de junho, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, Jesus continua ensinando seus discípulos e a cada um de nós. Continua ensinando-os e ensinando-nos a lidar também com os falsos profetas, com os falsos pastores que querem cuidar das ovelhas, mas na verdade querem somente usufruir das ovelhas. Jesus diz aos discípulos: cuidado com os falsos profetas. E claro, Jesus alerta os seus discípulos, mas também dá aquelas dicas de como distinguir a ovelha verdadeira daquela que está ou que é só a pele, por dentro é lobo, lobo com pele de ovelha, nós conhecemos bem esta frase. E Jesus também nos chama a atenção que dá outra dica, que nós vamos conhecer quem são os bons pastores, não por causa da sua pregação, mas por causa dos frutos da sua pregação. Jesus diz que nós vamos conhecer e dá o exemplo da árvore. Uma árvore boa só pode produzir bons frutos. Uma árvore má produz frutos maus, disse Jesus. Um dia Jesus disse que ele era o bom pastor. O bom pastor é aquele que está ali para cuidar das ovelhas, para defender as ovelhas, está ali para proteger as ovelhas. O mau pastor, como Jesus chamava o mercenário, ele está ali, mas ele não está preocupado com as ovelhas. Pelo contrário, a preocupação dele gera em torno de usufruir das ovelhas. Quando vem o lobo, ele foge porque também tem medo do lobo, e assim as ovelhas se dispersam. Nós precisamos distinguir o bom pastor daquele que é mercenário. Nós precisamos descobrir também quais são as ovelhas verdadeiras ou aquelas que vêm com peles de lobo.
uma hora ou outra, essa pele é tirada e assim a gente pode ver realmente a face do lobo. Nós precisamos entender que às vezes somos iludidos por belas palavras, mas as palavras de um lobo. E Jesus diz que o tempo vai mostrar a verdadeira realidade. O tempo nos ajuda a mostrar a verdadeira realidade. Quem é a ovelha verdadeira e qual é aquela que, ou aquele lobo que estava usando a pele de uma ovelha para enganar. Então vamos pedir a Jesus, nesta quarta-feira, que nos ajude a distinguir quem são os verdadeiros pastores. Mas também o tempo nos ajuda a perceber os frutos da sua pregação, os frutos que brotam a partir da evangelização. Então vamos pedir ao Senhor que faça de cada um de nós bons pastores, mas também boas ovelhas. Ele é o bom pastor. É preciso escutar a voz, distinguir a voz desse bom pastor. Para termos certeza, é melhor o tempo esperar os frutos, e assim nós vamos vendo na pregação que gera frutos, ou melhor, na pregação que gera bons frutos e a pregação que gera interesse. Jesus nos ensina a sermos bons pastores, nos ensina a produzir bons frutos. Mas tem aqueles que têm só interesses e, portanto, nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias que nos ajude a, a ter realmente esse cuidado que ele diz com os falsos profetas. Aqueles que vêm com um jeitinho para enganar, para usufruir das ovelhas. Que o Senhor nos conceda a graça de não só distinguir os bons pastores, mas também nos ajude como ovelhas a produzir os frutos esperados pelo Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.